Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 28 de abril, estamos iniciando mais um treinamento de vendas e até o final desse vídeo você vai entender na prática como construir uma base de referidos, um funil completamente orgânico, onde você não vai depender de nenhum centavo de investimento em tráfego pago. E também como controlar essa cadência de contato junto com esses clientes, onde você vai formar um triângulo que envolve você, o indicado e o indicante. Isso é muito importante para que a gente possa construir uma estrutura sólida que traz previsibilidade. Afinal de contas, sabemos que esse ano de 2026 vai ser um ano bem desafiador para os empresários da área da saúde. A gente tem Copa do Mundo chegando, reforma tributária, eleições, e as plataformas de anúncio, sem dúvida alguma, vão ficando cada vez mais caras, tá? Diante disso, é muito importante que a gente domine um processo comercial que possa trazer para a gente escala e previsibilidade. E dando continuidade no que a gente estava conversando até aqui, existe uma coisa muito importante em cada etapa da venda que é definida em uma palavra, que é o capricho. E esse capricho, ele começa desde a prospecção até o agendamento e até a chegada do cliente na clínica. Quando a gente fala do capricho na prospecção, a gente está pegando um cenário aqui de reta final do mês, para quem está buscando alcançar um recorde de faturamento ou até mesmo recuperar esse resultado. Na prática, pessoal, esse é o momento da gente fazer mais por menos. É para a gente usar uma analogia de sniper, de fato. Entender que não é o momento de carregar muito peso, e sim carregar o equipamento certo. Ou seja, ter a lista certa, ter os alvos pré-definidos e, principalmente, clareza do nosso objetivo. Então, hoje, quanto é que está valendo o dia de hoje na clínica? Quanto é que está valendo os próximos 3 dias? O quanto que a gente tem que recuperar? Ou até mesmo, o que pode nos proporcionar nesse mês o maior recorde de faturamento da história da clínica? Eu acompanho vocês todos os dias, eu estou vendo pessoas alcançando recordes da história, recordes de 20 anos como empresário que nunca tinham sido alcançados. E isso, na prática, é muito bacana, é muito gratificante. Mas é fruto disso daqui que a gente está fazendo. Então, essas 2 horas dedicadas ao treinamento toda semana, nada mais é do que a gente está fazendo a manutenção da nossa mentalidade. Uma mentalidade vencedora, uma mentalidade protagonista. Ou seja, não importa qual que seja o cenário que está acontecendo hoje, é nossa responsabilidade o resultado no final do dia. Seja ele um recorde de faturamento, ou seja ele também a gente brigar para poder igualar a nossa meta ou recuperar um resultado que parecia estar perdido, tá? Viemos de um mês bem desafiador, com alguns feriados, alguns eventos, né, que praticamente mexem um pouquinho na venda, mas isso não é uma desculpa, não é uma muleta, principalmente porque eles não foram inventados de um dia para o outro. A gente já sabia que isso ia acontecer. Trazendo essa ressalva, maio está chegando. E maio está chegando com um dos meses que tem o maior pico de vendas de modo geral, para todos os setores. E por que não na área da saúde? Então a gente está falando do Dia das Mães. Então essa antecipação é muito importante a gente olhar o nosso radar e fechar o ciclo do mês de abril, com dignidade, com recorde, com meta batida, mas também já começar a trabalhar essas oportunidades que estão escorregando, que estão protelando, para que você possa ter um incentivo a partir da sexta-feira, a partir da próxima segunda-feira, que é sexta-feriado, então a partir da próxima segunda-feira a gente já virar essa chave no modo 360 e já começar a dar início a uma nova trajetória. Então, olhando para essa questão do capricho em cada etapa, o agendamento ele não termina quando o cliente passa o horário. Assim como a venda não termina quando o cliente faz o pagamento. Então, quando eu trago essa questão a nível de agendamento, estou entendendo que aqui a gente está falando com o dono, está falando com a equipe comercial, está falando com recepção. Então, é muito importante ter essa divisão. Dentro da linha de prospecção e agendamento, existe uma coisa chamada o assentamento. Esse assentamento, ele é garantir, né, que o cliente esteja preparado, alinhado para uma tomada de decisão. Tomada de decisão essa que valoriza o posicionamento que a clínica tem, o posicionamento que o profissional demora tanto tempo para poder construir, que é o SMD na prática. A gente já falou, se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na nossa mão. E deixar o controle na nossa mão dentro do SMD conecta exatamente no assentamento. Porque uma vez que você prepara o cliente para uma tomada de decisão na primeira consulta, na primeira avaliação, no primeiro atendimento, isso também garante taxas de conversão cada vez mais altas. Quem é que nunca ouviu que o cliente vai precisar conversar com alguém, vai precisar esperar um outro tipo de resposta, vai precisar o cartão dele virar? Ou seja, as objeções mais comuns, elas podem e devem ser antecipadas no assentamento. Então tem que ficar muito claro para essa pessoa que a agenda é uma agenda muito concorrida, que fazendo sentido para ele o que vai ser apresentado, a gente já vai dar o primeiro passo, a gente já vai dar o pontapé inicial do plano de acompanhamento dele, que inclusive vai ser feito o investimento. E é natural que as pessoas queiram se antecipar e saber, mas qual investimento seria, quanto que é, porque se eu não souber quanto é, e se eu não puder pagar, olha só, fica tranquilo, que essa parte financeira é a parte mais fácil. Depois que você entender o valor do que a gente entrega aqui na clínica, o preço é só um detalhe. E pode ter certeza que você já investiu muito mais em coisas que não te trouxeram retorno nenhum. Isso, de novo, está posicionado. E não entrar numa linha, uma guerra de faca, né? Tipo, você tem que entregar o preço e tudo mais. Salvo alguns casos, colocar ali uma média. Olha, a média de investimento é X a Y, tá? Dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente procurar fomentar nesse cliente uma certa expectativa. Inclusive, usar esse termo, expectativa, é muito importante. Então, coloque essa expectativa bem alta. Parabéns por dar o primeiro passo, para transformar o seu sorriso, para recuperar a sua autoestima, para retomar a sua melhor versão. Então coloque essa expectativa bem alta, porque vai ser um dia que vai ficar marcado na sua história. Inclusive,
Aí você pode aumentar a consciência dele fazendo mais elementos visuais. Elementos esses que reforçam o que você entrega, que reforçam o que a clínica entrega, que reforçam a transformação que esse cliente vai passar. E aí, de novo, você vai criando uma atmosfera de expectativa. É de fato aquele show que você quer muito ir, aquele festival que você quer muito frequentar, aquele encontro que nunca chega, aquela viagem que ainda não chega, que você já está preparando tudo, já viu roupa, já viu mala, ou seja, é criar esse sentimento no cliente. Agora, para pensar, uma pessoa que chega nesse estágio da clínica para o primeiro atendimento, ela está mais perto de uma compra, ela está muito mais perto de uma decisão. Todas as objeções que ela poderia questionar na avaliação já foram antecipadas na ligação. Ou seja, para tomar uma decisão de investir num protocolo high ticket, você precisa conversar com alguém? Você é casado? Você é casada? Olha, como casado, ou eu imagino que dentro de um casamento, parceria e comunicação é tudo. Então, seu marido te apoia nessa decisão? A sua esposa te apoia nessa decisão? Por que eu estou te falando isso, cliente? Porque ao chegar aqui na clínica, se fizer sentido para você, tudo que a gente vai te apresentar, a gente já vai começar o seu plano de acompanhamento. A gente já vai dar o primeiro estágio para a realização do seu sonho. E, inclusive, vai ter um investimento financeiro, vai ter uma entrada, ou seja, dentro de cada contexto aqui de clínica e consultório, a gente vai precisar adequar isso. Mas é muito importante que fique claro que o assentamento ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele não pode ser feito como cumprir uma etapa. Ele não pode ser feito como simplesmente marcar um horário na agenda. Você precisa que o cliente te convença que ele realmente entendeu, que ele realmente está alinhado. Então, respostas como respostas como tudo bem, sim. Se você sentir que não está transmitindo confiança, você reseta e volta. E pergunta novamente. Olha, ficou claro, cliente, que vai ser feita uma tomada de decisão aqui na primeira consulta? Então ele tem que verbalizar isso. Ele tem que convencer que realmente todos os estágios foram cumpridos. E aí, automaticamente, nos 7 passos da venda, que é um trabalho que a gente já fez, inclusive um alinhamento, uma reunião com os donos, existe uma tomada de decisão, né? Existe o alinhamento da tomada de decisão. Então é o terceiro passo, que é o alinhamento da DI, que é decisão imediata. Então, dentro desse alinhamento da DI, ele está conectado no assentamento. Então, para pensar o seguinte, tá, pessoal? Tem gente que acha que a função que ocupa é só agendar, é só ligar, é só falar com o cliente, e tudo bem, e o meu papel está feito. Muito pelo contrário. O primeiro atendimento, ele é crucial para que a gente chegue na ponta e tenha maiores taxas de conversão. Então, o assentamento, ele não pode ser ignorado, assim como feito de forma rápida, de forma rasa, só para cumprir um check. Porque quanto mais tempo você consegue conectar com o cliente, melhor vai ser a qualidade dessa primeira consulta, desse primeiro atendimento. E é aqui que acontece esse cruzamento e essa passagem de bastão. Então, avaliadores que estão ouvindo, que estão assistindo esse conteúdo, vocês precisam acompanhar esse assentamento e, principalmente, confirmar esse assentamento. Porque eu sei que na rotina da clínica, nem sempre o profissional vai estar livre para poder conversar com o cliente na hora em que está sendo feito o agendamento. Mas, por parte da equipe, já existe um alinhamento para que ele receba essa ligação. Olha só, cliente, então estamos alinhados. Inclusive, o doutor fulano, a doutora fulana vai ligar para você para esclarecer suas dúvidas, já te passar informações de como vai ser a nossa primeira consulta. Então, depois que você pega o agendamento da consulta, do atendimento, de preferência no mesmo dia, o avaliador, o profissional, é quem liga para confirmar esse assentamento, com base nas informações que você já coletou. Então tá aqui, doutora, essas são as informações do André, isso aqui é o que ele está buscando, esses são os desafios, isso aqui é o que ele já tentou, ele não toma decisão sozinho, então ele vai alinhar o horário, vai alinhar para que a esposa dele esteja presente na clínica nesse mesmo horário. O horário que nós marcamos, inclusive, é o horário que geralmente eles estão juntos, então ele vai estar saindo do trabalho, ela vai estar disponível esse horário também. E ele está aguardando a sua ligação ainda hoje no horário X. O cliente ele não está preparado, ele não espera que ele vai ter esse primeiro contato com o profissional logo após o agendamento. E é por isso que isso torna o nosso atendimento cada vez mais exclusivo, cada vez mais único, cada vez de forma mais personalizada, o que aumenta ainda mais a consciência dessa pessoa. Estamos na mesma página até aqui? Todo mundo pegou esse ponto? Ou seja, existe o agendamento, né, existe a prospecção, existe a levantada de mão, existe a conexão, existe o assentamento. Após o assentamento ser realizado, existe uma passagem de bastão, que é onde o avaliador entra em cena, conectando nessa ponta, para que ele possa ligar e firmar esse assentamento. E aí, de novo, a gente vai ter taxas de comparecimento cada vez maiores, e como o avaliador já conheceu o cliente, ele não vai fazer as mesmas perguntas e, principalmente, ele já vai ser muito mais assertivo na condução do pitch de venda. Porque todo pitch de venda, toda apresentação de venda, de plano de tratamento, ela é modulada com base nas informações do cliente.
Não existe avaliação que seja o mesmo protocolo, que seja a mesma inclinação, que seja o mesmo direcionamento para cada pessoa. Não dá para replicar isso para todos os clientes. Então, a partir do momento que eu antecipo essa conexão, que eu antecipo esse assentamento, eu torno a avaliação muito mais rica em informação e detalhes e de forma muito mais assertiva. Agora, tem um detalhe aqui, tá? Isso tudo dá trabalho. E é por isso que é bom. Porque se dá trabalho, tem resultado. Se dá trabalho, aumenta a venda. Se dá trabalho, aumenta a qualidade da venda. Se aumenta a qualidade da venda, eu não preciso de volume, eu preciso dos melhores clientes. Por isso que o capricho lá na prospecção, ele é crucial. Ele é crucial para determinar qual vai ser o tipo de resultado que a gente vai ter no final do dia. Então, se a gente tem 72 horas para uma operação de fim de mês, para uma operação de caixa rápido, para uma operação de recuperação, ou até mesmo para uma operação recorde de venda, a qualidade da prospecção vai influenciar muito. E eu sei que aqui a gente tem cenários distintos, tá? Tem uma galera que recebe uma demanda muito alta de leads do marketing, tem a galera que já surfa o canal de referido, que são as indicações. Então, automaticamente, eu preciso olhar de dentro para fora. Por quê? Se a gente já sabe que a nossa jornada de lead é uma jornada longa, e que são clientes que não resolvem as coisas muito rápido, se eu colocar o meu tempo e minha energia ali, piscou já é quinta-feira. Então, quais são as etapas que eu posso ter mais profundidade? Quais são as listas que eu posso ter mais profundidade? E se eu tenho mais profundidade, eu tenho mais conexão. Eu tenho um relacionamento com aquele cliente. E se eu tenho esse relacionamento, eu vou conseguir extrair o que eu quero. Mas nada disso adianta se a gente entrar em campo sem saber o placar. Sem saber o que está acontecendo. Sem saber qual é o cenário. Sem saber por que eu estou brigando. Por que eu estou brigando? Por que eu estou aqui? Então, poxa, André, mas eu não tenho acesso a esses dados. Procura. Busca informação. Produz a informação. Gente, venda é de fato você extrair, você tirar algo, você pegar algo que não existe e transformar isso. É levar o cliente do ponto A para o ponto B. É uma condução. Então essa venda ela não vai cair do céu. Vai ser um cliente que vai ligar para você hoje dizendo que, olha, lembrei da clínica e estou super afim de retomar nossa conversa. Então a gente vai ter que ir lá buscar, a gente vai ter que ir lá produzir esse resultado. E ontem eu fiz um suporte bem interessante, e que era o que eu queria compartilhar com vocês, que é exatamente sobre esse contexto. Então eu sei que tem pessoas aqui que estão ansiosas por conta do resultado, pessoas que estão ansiosas porque não atingiram, não estão conseguindo atingir as metas de desempenho. Só que transmitir essa emoção e essa ansiedade para a venda também não vai mudar nada. Ou seja, vai continuar ansioso sem vender. Então a gente tem que isolar as nossas emoções e concentrar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai gerar o nosso ponteiro de hoje. E por isso a clareza de onde estamos e onde deveríamos estar é muito importante. E tem gente que foge disso, gente que não quer olhar. Ou se olhar tem ansiedade, porque se olhar bate biela. Pelo contrário, é isso que mantém a gente ativo no jogo, mantém a gente acordado, mantém a gente de guarda alta. Porque se você fez o mês recorde no mês de abril, não tem nada garantido para o mês de maio. A partir de sexta-feira já reseta tudo de novo. A gente já tem que virar a chave novamente. A gente tem que permanecer na frequência. E permanecer na frequência, sem dúvida alguma, pegar o que está sendo falado aqui e executar, e aplicar. Dentro dessa questão do assentamento, alguém tem alguma dúvida? Precisa que eu repita algum ponto? Coloca um joinha no chat se vocês estiverem na mesma página. Se todo mundo estiver na mesma página. Oi, André, bom dia. Sim. Tudo bem? Bom dia, pessoal. A minha dúvida foi com relação à sua fala, que essa ligação do doutor, de forma exclusiva, eu não entendi essa parte, porque se o paciente ele vem, aí a gente recebe ele, né, verifica todos os detalhes, se é ele quem resolve, ou se não é, se é de outra, ou se é outra pessoa que resolve a questão financeira, ter essa sensibilidade de estar norteando essas questões, né? E aí o doutor faz essa ligação exclusiva. Mas o doutor não vai atender ele, aí após o atendimento que vai ter o retorno da ligação, é isso? Eu não entendi essa parte, desculpa. Ótimo, muito bom. E a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de mais pessoas, tá? Existe a prospecção do cliente, conexão com o cliente e o agendamento. Dentro do agendamento, não é só uma confirmação de horário. É também feito um assentamento, que é garantir o quê? Existe mais alguém importante para uma tomada de decisão, como essa? Porque dentro da sua avaliação, se ficar claro para você o que está sendo apresentado, a gente já vai começar. A gente já vai dar o primeiro passo. Então, geralmente, você toma a decisão sozinho, ou você precisa conversar com a sua esposa, ou você precisa conversar com o seu marido, ou você tem que conversar com o seu filho. Ah, não, eu tomo a decisão sozinho. Então, ficou alinhado que ele é o decisor. E já está claro que, fazendo sentido o plano de tratamento, ele vai passar por essa experiência e a gente já vai começar. Agora, depois que você pega a confirmação do decisor, assenta, existe uma ligação que é antes do cliente chegar, que é feita pelo profissional.
é feita pelo, no seu caso, é feita pelo Marco, ou é feita pela Mona. O que isso significa? A pessoa que vai atender, ela precisa estar conectada com o cliente antes dele chegar na clínica. E isso, no final, vai garantir que a gente tenha uma taxa de comparecimento maior e vai garantir também que a gente tenha um resultado, né, na prática, em cima disso, não só pelo melhora do comparecimento, mas também melhora do fechamento, porque não é uma novidade. Então, eu vou antecipar ao máximo o que eu puder do meu cenário de objeção de cliente e vou transformar isso em um plano, né? Então, eu já vou saber qual vai ser a condução, já vou conhecer qual é o perfil do cliente, já vou conhecer um pouco mais da história do cliente. Então, quando ele chega na clínica, não é nada novo. Não, ele não vem para a clínica para conhecer. Já está tudo muito bem definido, muito bem alinhado. Só que onde é que está o X da questão? Eu não posso tirar o Marco para fazer uma ligação para um cliente que vai fazer uma profilaxia, fazer uma limpeza. E o tempo dele vale muito. E é por isso que o capricho da prospecção e a qualidade da lista que eu estou prospectando é fundamental. Então, eu estou aqui com uma avaliação, estou aqui com um agendamento de uma avaliação com um protocolo total. Já conversei com a Célia, ela quem toma a decisão. Ela está agendada para sexta-feira, 10 horas da manhã. E às 14 horas ela vai estar livre para receber a sua ligação, para conhecer mais um pouco sobre as informações do atendimento e firmar o assentamento. Então, 14 horas ele liga para você, para a Célia, se apresenta, se conecta, o Marco, CEO da Clínica Odontologia, vou estar acompanhando o seu atendimento na próxima sexta, estou ligando para conhecer um pouco mais, vi que você já conversou com a Célia, me contou que já vem procurando esse tratamento já há algum tempo, me fala um pouco mais de você, o que você já tentou, o que te incomoda, então ele vai ter já essa conexão com o cliente, antes dele chegar. Beleza? Estamos na mesma página? Todo mundo agora? A dúvida da Célia, sim, com certeza, era de mais gente aqui. Alinhamos? Boa. E qual é o próximo ponto em cima disso? Então, a gente falou do canal, né, da etapa inicial, que é o capricho da prospecção, do agendamento e o assentamento, que é a passagem de bastão para o avaliador. O segundo estágio é na venda. Então, a venda não acaba quando o cliente faz o pitch. Eu sei que a gente fica animado, né? Sem dúvida alguma. É o gol. A venda é o gol. Só que existe o gol e existe o gol de placa. E o gol de placa é pegar o referido desse cliente e validar esse referido. Então, o que isso significa na prática? Hoje, as clínicas, tem muita gente que já recebe indicação. Tem muitas clínicas aqui, inclusive, que não investem nada em marketing, que estão até hoje ativas através de indicação. Só que indicação e referido são coisas diferentes. Porque indicação é, cara, vai lá, conhece a clínica XPTO, porque eles têm um trabalho bacana, eu tive um contato lá, tive uma boa experiência, e estou indicando você. Agora, o referido é um nome que vem abençoado. E aqui a gente começa a criar uma relação. E essa relação é, de fato, um triângulo que envolve você, envolve o paciente, envolve quem ele indicou. E a gente vai manter esse ciclo ativo até a conversão desse indicado. Porque não quer dizer que o fato dele ter referenciado já é uma venda. Quer dizer que é uma venda com muito mais potencial. E existe uma cadência por trás disso. Por quê? É natural que as pessoas talvez não estejam no momento de compra delas. Mas elas, por terem essa proximidade, ou seja, passei por um atendimento lá na clínica da doutora Taine, cara, fantástico, gostei muito do meu resultado. Estou aqui com ela, inclusive, e encaminhei o seu contato, e ela mesma vai te chamar para te passar os detalhes. Então o cliente, ele não só manda o contato, ele vai na frente, ele liga para a pessoa, ele manda um áudio para a pessoa. E por isso que a condução ela tem que ser intencional. E tudo acontece na hora. Por quê? Existe um mundo do cliente, da porta da clínica para fora. E se ele disser que vai te enviar depois, ele não vai enviar, que ele vai esquecer. E é importante que esse posicionamento também fique claro. Olha só, a gente vai fazer isso agora, sabe por quê? Porque depois que você sair aqui da clínica, você tem um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, você não vai me mandar, e eu também não vou ficar te enchendo o saco pedindo indicação. Até porque você saber se você realmente gostou da experiência. Você realmente está feliz com essa tomada de decisão. Então, se a gente está aqui, resolve isso agora. Inclusive, ó, já te mandei um oi no seu WhatsApp. Dá uma olhada. Chegou para você? Chegou. Então, a gente vai abrir a sua agenda e vai bater nome por nome de pessoas que você acredita que precisam passar por essa experiência. Que podem se beneficiar com isso. Pessoas que você quer bem, pessoas, gente boa assim que nem você. E aí ele vai te contando os nomes e você vai coletando os nomes. Então ele já vai passando. Só que, de novo, não é só enviar o nome. O segundo estágio mais importante é ele validar cada um desses nomes. Ah, você me mandou o contato aqui da Márcia, me mandou o contato da Célia. Qual a sua relação com a Célia? Ah, a Célia é minha cunhada. Ah, sua cunhada, que bacana. E vocês são próximos?
Sim, a gente é muito próximo. Não, a gente não é próximo. Mas estou te enviando aqui porque acredito que ela possa. Ou seja, ele vai te dando um mapa da mina quando ele faz a validação. E aí, se você pegou 50 nomes com o cliente, cara, sem dúvida, se ele te mandou 50, você vai ter uma média de 5 a 10 ali, que são nomes bem quentes. Aí dessa galera toda aqui. Você quer que eu comece por quem? E aí, de novo, a gente tem um segundo estágio em cima disso. Beleza? Agora, esse acompanhamento é uma cadência que a gente vai implementar por pelo menos 3 contatos. Por quê? Vamos parar para analisar, gente. Se eu indiquei o contato da Célia para a clínica, se eu mandei uma mensagem, um áudio, falei para ela que eu gostei muito, já avisei que a equipe vai entrar em contato, e aí eu chamo uma vez, a Célia não me atende e não me responde. Chamo a segunda vez, a Célia não me atende e não me responde. Chamo a terceira vez, a Célia não me atende e não me responde, significa que ela não quer? Tá claro, não tá claro? Porque o seu contato ele não está sendo um contato aleatório. E é por isso que a validação é importante. Porque se a gente não validar o cliente, ele vai estar recebendo uma mensagem e vai perguntar: quem é Célia? Não lembro. Ou seja, é uma cunhada distante. Ah, tá, Célia, tem tempo que a gente não se fala. O que que é? Ela mandou meu contato para quê? A pessoa já vem com 7 pedras na mão. Isso já aconteceu com vocês? Sim ou não? Recebi indicação, aí a gente vai lá, uhul, indicação, ótimo. Já vai para conversão. Não, o cliente não está nem sabendo. Está nem sabendo no que ele está envolvido, o que o nome dele está envolvido. Então a validação é o cheque. Agora, esse triângulo formado significa que eu vou voltar na Célia para dar um puxão de orelha nela. Ô Célia, você me mandou o contato da sua sogra, da sua cunhada, seus amigos. Poxa, eu liguei, mandei mensagem, ninguém me respondeu. Você realmente conversou com eles? Eles te responderam? Alguém te deu alguma posição? Ou seja, não é você quem vai ficar indo atrás da indicação, indo atrás do referido. É o cliente que te indicou. Então ele passa a ser mais um vendedor da clínica. Ele vai te ajudar com isso. Quantos pacientes fizeram a venda no lugar de vocês? Várias vezes, né? Então esse tipo de paciente que a gente precisa estar próximo, precisa estar colado e ter que jogar junto. Então me fala sério, teve retorno da sua cunhada? Ah, ainda não tive. Ó, ela disse que está na correria, mas que ia responder você. Ó, então faz o seguinte, avisa para ela que está chegando agora o mês de maio, a gente vai fazer uma ação de Dia das Mães. E eu vou selecionar alguns nomes aqui. Se ela tiver interesse, para ela poder me dar um oi lá no WhatsApp. Ou seja, eu estou indo pelo canal da Célia, porque foi dali que o cliente veio e foi dali que validou. E eu só vou saber que validou quando ela tiver a resposta, seja do sim ou seja do não. Pode ser uma resposta de que bom, Célia, obrigado pela indicação, vou ouvir sim. Cara, eu estava procurando isso. Cara, é isso que eu estava precisando. Mas tinha medo, tinha insegurança. Pô, você fez? Como é que foi? Me conta mais. Vão ter clientes que vão estar nesse estágio. E vão ter clientes que vão dizer assim, olha, Célia, não é o meu momento. Obrigado pela indicação, mas agora eu não estou pensando nisso não. Agora eu estou com outras prioridades. Estou fazendo outros movimentos. Cara, não estou nem no Brasil. Não estou nem aí na cidade. Não estou nem morando mais aí no bairro. Então você já filtra. Porque o nosso tempo vale muito, pessoal. Então tem que ter capricho. Em todas as etapas da venda tem que ter capricho. Senão, não vai funcionar. Não vai rodar. Não vai rodar. E aí, de novo, você vai ficar com aquele sentimento de que pegou 100 nomes. Beleza. Quantos foram validados? Nenhum. E aí, como é que está o contato com o cliente que indicou? Ah, não falei mais com ele. E se você não falar com ele, você acha que o cliente vai vir sozinho, então? Que ele vai acordar, vai ver que tá sol e vai lembrar que não te respondeu. Então é um jogo, a gente cria um vínculo. E isso já acontece, só para analisar o que é a jornada de compra. Principalmente para quem tem recorrência dos atendimentos. A gente já cria vínculo, já cria laço. Você já sabe o nome do cachorro, do papagaio, do periquito, do marido, da sogra. E isso a gente tem que usar a nosso favor. E ir relembrando e jogando esse jogo junto com esse cliente. Pegaram esse ponto? Agora pensa o seguinte, olha que maravilhoso isso. Você tem um cliente satisfeito, você tem um cliente feliz, você tem um cliente promoter, e além de você estar vendendo, ele está vendendo do outro lado. E para analisar isso num contexto macro. Vou dar um exemplo, tá? Esse mês, esse mês,
80% das vendas aqui da empresa são de referidos. E a gente já investe mais de R$ 20 mil em marketing. 80% das vendas são de referidos. 80% das vendas são de relacionamento com os nossos clientes. Entenderam isso? E tem gente que está aqui, inclusive hoje. Aliás, várias pessoas estão aqui, né? Que vieram exatamente desse canal. Então, o que isso significa? Não tem problema algum, tá? A gente tem um funil de marketing rodando, tem os leads chegando, não tem problema algum. Mas implementar isso até no funil de lead é bom. Porque o lead é passar uma peneira e uma série de pessoas que grande parte está com nível de consciência baixo. Então, quando você tem a conversão do lead, seguindo os 7 passos, você vai pegar a indicação desse lead. Vai pegar referido desse lead. E lead bom. Lead que fechou uma venda boa. Por isso que o capricho e a intencionalidade são fundamentais para isso. Porque se eu for pegar a indicação de um cliente de ticket baixo, eu vou ter mais clientes. Com qual potencial? Então, se eu quero fazer venda boa, venda com qualidade, eu vou pegar referido com qualidade. E é por isso que o nosso radar de venda ele tem que estar sempre atento, tem que estar sempre ligado, para que a gente possa estar sempre um passo à frente. Essa frase, estou correndo atrás do resultado, é horrível, gente. Quem corre atrás nunca chega na frente. E a gente precisa usar a nossa massa cinzenta e colocar ela para funcionar. E o cérebro é o músculo que mais gasta energia do nosso corpo. Se a gente não botar ele para funcionar, não botar para pegar no tranco, não vai ter ninguém que vai ligar isso por você não, tá? Não tem hackzinho. Nada do que a gente faz aqui é hackzinho, é fórmula mágica, é receita de bolo. Porque uma vez que você cria um relacionamento com o cliente para acompanhar isso, vai ter um trabalho. Agora, de fato, é um trabalho que o resultado ele é muito expressivo, ele é muito exponencial. E ele faz com que a gente tenha previsibilidade. Pegaram esse ponto? Estamos na mesma página? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do referido? Vamos lá, chat. Chat ou áudio. Isso tem que ficar claro, tá, pessoal? Porque eu vou cobrar de vocês, inclusive, até o final do treinamento. A gente vai ter uma meta de referido. Até quinta-feira. Tem 50 equipes aqui. Ficou claro para todo mundo. Não vai chegar nenhuma mensagem no meu WhatsApp depois perguntando isso. Vou começar por quem está aqui na minha frente, ó. Emily, tá claro? Quantos referidos você pegou na última semana, Emily? Tá fechado o seu áudio. Da última semana eu consegui 56. Ótimo. E já teve agendamento dessa galera? Tive alguns, porém, que a gente teve que acabar desmarcando, né? Que tem muito caso de gripe aqui na nossa cidade. Aí ontem o doutor acabou ficando ruim, né? Sim. E aí a gente tá tentando ver o que a gente pode estar fazendo para poder remarcar para a próxima semana. Sim, ele me contou. Ele me contou sobre isso. Ótimo. Eu tô vendo aqui o login do time da Odonto Face também, ó. Inclusive a gente fez uma dinâmica de referidos lá. Cadê? Abre o áudio aqui, vocês. Cadê? Tem Tapetinga, tem... É Bianca o nome? Tava aqui na minha frente agora. Isso, a gente pegou base de 50, 55, conseguiu agendar e a gente teve uma venda de 2.000 e pouco. Tá. Agora, de novo, o detalhe que a gente tem que ficar sempre ligado. Eu tenho que pegar, preciso ficar com isso, tem que estar muito claro, tá, gente? Porque se plantar a semente errada, eu tenho como plantar alface e querer colher cenoura. Então, eu tenho que plantar a semente do referido dos tratamentos de maior ticket, para que a gente possa ter uma lista de qualidade. Porque vai valer o emprego do tempo e da energia em cima dessa lista. Se pegar referido aleatório, não vai impactar em nada. Pelo contrário, não vai ter resultado. Aí vai dizer, mas estou pegando referido e não está dando certo. Mas está pegando como? E é por isso que o capricho em cada etapa, ele é fundamental. Ok? E tem um detalhe, tá? A gente pega referido até quando não vende, até quando o cliente não fecha. Porque a entrega de valor, desde o agendamento até a chegada do cliente, ela foi tão alta que esse cliente se sente constrangido de não fechar com você. Não é o meu momento, não vou iniciar agora, mas ele ainda se indica. Ou seja, eu pego o referido até quando o cliente não entra para a mentoria, ponto. Gostou da reunião? Fez sentido para você? Acredita que pode ajudar outras pessoas nesse projeto? Sim, então vamos fazer o seguinte, você não está no seu momento, certo? Olhando para a sua agenda de telefone agora, quais são as pessoas de faculdade, colegas, donos de clínica, pessoas que você conhece que podem se beneficiar disso? Eu pego o referido de quem não compra e vendo para quem não compra. Olha que loucura, eu já vendi para referido de quem não comprou.
Então, pessoal, isso está sempre antenado. Radar de oportunidade sempre ligado. E sem dúvida alguma, ou a gente começa o dia com clareza, ou a gente vai passar aí 8 horas na clínica. E, pô, de verdade, gente, só tem adulto aqui, né? É melhor ter faltado, né? Nem vai pra clínica pra ficar aí o dia inteiro, sem fazer nada. Sem botar capricho no que vai fazer. Sem botar vida no que vai pegar. Fica em casa. Nem entra no treinamento. Aqui só precisa de uma pessoa. Semana passada foi o treinamento com o menor número de participantes e o maior volume de engajamento. Pegou fogo o treinamento. Feriado. Estava vendendo no feriado. E outra, empresas que já bateram recorde de venda antes do feriado. E estavam no treinamento. Então é sobre isso. Beleza? Vi que tem uma dúvida aqui no chat. Esse referido é feito apenas dos pacientes presencialmente, certo? De preferência no presencial. Tá? Você pode ligar para o cliente para pegar o referido? Até pode. Mas para pensar o seguinte. No presencial, depois que tem a entrega, você atingiu a gratidão e a reciprocidade dessa pessoa. Se você pedir para ela plantar bananeira, ela planta bananeira. Então ela está pronta para fazer o que você quiser. Então dentro da clínica, sem dúvida alguma, é o melhor cenário. Mas eu posso fazer dentro de uma prospecção da minha base de cliente, indicando, né, pegando ali referido em cima disso. Pode, tá. Só tem que pensar o seguinte, referido pega a todo momento. E a prospecção como estilo de vida é exatamente ter esse radar antenado. Faz sentido? Só que agora, então todo mundo pegou esse ponto, tá todo mundo na mesma página? Sim ou não? Sobe no chat aí pra saber se vocês estão na mesma página que eu. Beleza? Agora vamos lá, compromisso público. Até porque aqui só tem adulto, hein? Compromisso público até quinta-feira. Qual vai ser a meta de referido? Quero aqui no chat. Compromisso público. E eu vou printar. Aliás, vou fazer melhor. Quero no grupo, que aqui no chat, depois que acabar a live, eu não vou ter acesso. Quero no grupo. Compromisso público. Meta de referido. Do fechamento da semana. Bora, Helenita. Time da Taime tem 2 pessoas aqui. Eu não sei o nome de vocês de cabeça, mas eu já vou gravar. Quais os nomes? Não é pra rir, não. Eu tô falando sério. Eu quero compromisso público. E aí, qual é a meta de referido? Se já ficou claro, se todo mundo entendeu, agora é ação. João Vilaça, meta de 10 referidos. Tá baixo, hein, João? Eu acredito em você. Dá pra triplicar esse número, hein? Mas bota lá no grupo, a meta. Que é o que eu vou cobrar na quinta-feira. Aliás, no nosso próximo encontro, né? Que já vai ser a premiação. E a gente vai saber. Bora, galera. Cadê? Emily, meta de referido. Dani da Clidente. Vamos lá, o Dr. Face, meta de referido da semana. Qual foi? Aliás, qual será? Cris, time do Fábio. Cíntia da Sorria. Danilo, Denner, qual vai ser a meta de referido dessa semana? Lá no grupo, lá no grupo. Vou deixar em 50, já gostei, subiu a régua, é isso. Subiu a régua. Pô, 10 o quê, gente? Como é que... Pô, 10 é brincadeira, João. Eu acredito em você, meu amigo. No mínimo 30. 50 pra gente começar a brincadeira. Brauline, Emily já colocou, é lá no grupo, é lá no nosso grupo que eu quero. Daqui tem que jogar lá pro grupo. Bom, ele tá falando de 10 vendas de referido. Agora sim, bacana, tô falando da coleta. Elisiane, de Barcarena, meta de referido. Fernanda Abdala, Fernanda Domingues, Helenita, Janine, Dona Luciene, sei que você está escondidinha aí me ouvindo, eu quero meta de referido sua também. Bora, Laura, Lohane, Márcia. Sim, agora tá ganhando vida, lá no grupo. Isso é compromisso público, hein? Compromisso público. Isso é muito importante. E, de novo, a gente tem um ranking no final do mês, e o ranking é sobre participação, é sobre engajamento, só que muito mais do que isso, tá? É sobre, de fato, vocês entrarem em campo. Porque não adianta de nada ficar aqui só parado ouvindo. E falando para entrar em campo, vou até pedir um suporte aqui para o Thiago Gleice, porque agora a gente vai para a nossa dinâmica de ligação. Gleice, consegue voltar no link aqui rapidão? A gente bater uma dinâmica aqui com a galera. Até porque eu quero acompanhar o SMD de vocês na prática, em cima das ligações. Gleice,
Gleice, preciso de uma ajuda sua para a gente tacar fogo aqui nesse treinamento. Agora a gente vai para a parte da dinâmica de ligação. E eu quero acompanhar o SMD delas dentro das ligações. Ou seja, 72 horas para fechar o mês. Ninguém aqui é novato, tá? De treinamento. Então todo mundo sabe da clareza do alvo, do objetivo, todo mundo aqui sabe como é que tá a meta, todo mundo aqui sabe se já bateu o recorde, se vai bater meta e se está longe da meta. Então esse é o momento que a gente vai entrar na prospecção e nas ligações. Como é que funciona a dinâmica das ligações? Atendeu, abriu o áudio. Abriu o áudio, a gente vai ouvir, vai acompanhar e vai avaliar o SMD. Pontos importantes, tá? Tudo isso está sendo gravado e é o que conta ponto para o ranking de semana que vem. Vocês estão me dando cada vez mais trabalho. Um ranking está bem acirrado para esse mês, ok? E o fator de diferencial na hora da tomada de decisão, da escolha das equipes, é exatamente a participação e o engajamento. Não é sobre faturamento. É sobre envolvimento, participação, relatório e troca. Então, esse é o nosso momento de abrir áudio, de abrir câmera, cair para dentro das ligações, abriu, cliente atendeu, abre o áudio para a gente poder acompanhar, a gente vai avaliar o SMD e vai fazer os ajustes juntos. E uma coisa importante, tá? Sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Então, eu não espero nada perfeito aqui. Mas pode ter certeza que quem entrar em campo, no final do dia vai ter resultado. Não tenho dúvidas disso. Semana passada foi a mesma coisa. Ah, mas é feriado. Tá, quem ligou teve resultado. Quem ligou, vendeu. Esse é o ponto. Quem ligou, vendeu. E o cliente atendeu. Tá gravado, para quem quiser assistir, para não ficar pelas minhas palavras. Vamos para cima? Beleza? Beleza, vambora. Enquanto isso, Gleice, enquanto eles vão ligando, enquanto ainda não tiver um primeiro atendimento, reforça essa questão do SMD na prática, para que a gente fique, só para reativar a galera nesse ponto, beleza? Eu vou só dar uma ausentada aqui e a gente vai acompanhando as ligações em cima disso. Fechado, galera? Boa, já tô vendo ali o pessoal do Don't Face ligando, ó, não é à toa que pega ranking, gente. Ranking não é consequência. Aliás, ranking não é coincidência, é consequência. Beleza? Maravilha. Então, só relembrando, o que é o SND, né, pessoal? Se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na sua mão. Não é simplesmente uma técnica, passa a ser um estilo de vida. Então, aquilo que a gente estava conversando até um pouco, antes do André começar a contextualizar. Quando você entende a transformação que você gera, o quanto que o serviço que você vende, de fato, impacta a vida da pessoa, o que acontece? Você se apropria de um valor. Então, você não vai precisar ficar correndo atrás do paciente, não é para ficar implorando para ele poder voltar. Então, mantenha a postura, mantenha-se, de fato, solidificado no valor que você gera. Então, se valorize. Valorize o serviço, valorize o que o doutor, né, construiu ao longo do tempo, a imagem, a qualidade, valorize. Não fica sair correndo, ai, pelo amor de Deus, então, mas é que a gente está com oportunidade aqui, né? Não. Ele precisa de você. E ele tem um problema e você tem uma solução. Certo? Não fazer questão é bem parecido com se valorizar. Porque acaba, de fato, não é um desdenho, não é você ser arrogante, não é você ser prepotente, não é você tratar o outro mal. Mas eu tô aqui para te ajudar. Se você não quer, tá tudo bem. Quando for o melhor momento para você, fazendo sentido, entre em contato. Então, é um posicionamento. E manter o controle na sua mão, deixar o controle na sua mão, e não deixar com que o paciente governe a agenda. Ah, não, eu não posso hoje, só posso amanhã 10 horas. Então, amanhã 10 horas, a agenda da doutora, como eu te falei, é muito concorrida, do doutor é muito concorrida, e de fato, eu até tenho um encaixe para você. Mas seria tal hora, ou quinta-feira tal hora. Ah, não posso, semana que vem. Então, me fala o seguinte, qual é o melhor horário para eu poder te ligar ainda essa semana? Que horas eu posso te ligar hoje, amanhã, no máximo, para a gente poder alinhar o melhor horário que fica para você na semana que vem. Eu não vou travar a agenda para semana que vem. Isso, para mim, pessoal, foi uma virada de chave muito grande, porque eu acho que eu já comentei com vocês. Eu achava que a venda acontecia no agendamento. Agendei, venda, é isso, vai vender. E quando não caía a venda, eu ficava frustrada. Então, ficava aquela coisa para a pessoa poder agendar. E a gente tem batido muito nisso. Agenda com qualidade. Traz agendamentos bons. Faz a apresentação, a conexão, o assentamento direitinho, para você ter um bom agendamento, para que o doutor, na hora da avaliação, quando ele for aplicar os 7 passos, o avaliador, a doutora, né, aqui a gente tem vários nichos e segmentos, ele tenha uma pessoa que está decidida a comprar, que está decidida a fazer. É o que a gente coloca, a decisão a gente não imputa em ninguém. Então, eu tenho uma pessoa que está decidida e eu tenho uma solução. Ela pode não entender que aquela é a melhor solução, e aí é o meu trabalho mostrar para ela. Mas ela tem que estar decidida a querer transformar.
Entende? Então, eu achava que a pessoa ia decidir na hora da reunião, que no meu caso era um agendamento para uma reunião, tipo de vocês, um agendamento para uma avaliação. Então, eu achava que ela ia decidir lá dentro, que o vendedor, né, no caso o André, no seu caso o avaliador, ou até mesmo quem faz esse primeiro atendimento, a gente chama de avaliador mesmo, né, gente? Ia fazer um milagre. Ia pegar, ia entrar na cabeça da pessoa, ia mexer o cérebro dela, encaixar a decisão. E isso, de verdade, não funciona. A pessoa tem que ter a decisão e você tem que mostrar que o serviço, a solução que você tem é a melhor opção para ela resolver o problema que ela tem. Então, conecte nisso. E uma grande virada de chave para mim, eu considero esses 3 pilares hoje como estilo de vida. E quando você leva isso como estilo de vida, o que é que acontece? Não é simplesmente uma técnica, se torna um modo de viver. Então, as pessoas param de tirar sarro mesmo, sabe? Tem paciente, tem gente que não está decidido, só está procrastinando, e aí, se você não se valoriza, se você, de fato, começa a não fazer questão e deixar o controle na sua mão, o que é que acontece? Você vira fantoche de quem não está decidido, só está brincando de querer resolver, entendeu? Então, chega disso. Para mim foi libertador, porque me dava uma síndrome de correr atrás da pessoa. Ai, mas, então, para mim eu tinha que convencer ela, e isso para mim era o que, ao mesmo tempo que eu achava que era o que eu tinha que fazer, ao mesmo tempo que era como se estivesse me matando, sabe? Então, é bem nesse sentido. A dinâmica, assim que o pessoal atender a ligação, abre o microfone. Certo? Atenderam aí, Emily, do Edivaldo, abre o microfone. Emily, tem que abrir o microfone. Uhum. E essa semana eu vou ver um tempinho, eu ligo aí e marco a limpeza, tá? Ah, sim, entendi. Então, eu vou deixar aqui um lembrete na agenda para a gente estar entrando em contato, tá bom? Assim fica até melhor para a senhora estar lembrando, tá bom? Tá joia, obrigada, minha querida. Então tá. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada. Não fez o SND aí, hein? Entendo, dona Maria. Então, justamente por isso que eu estou ligando para a senhora, tá? A agenda do doutor, ela de fato é bastante concorrida. Então, para garantir que o seu atendimento ocorra ainda essa semana, estou entrando em contato para poder ver. Eu tenho 2 encaixes aqui na agenda dele, um para hoje e outro para amanhã. Alguma dessas opções ficaria bom para você? Ah, não ficaria bom para você. Entendi. Qual o melhor horário para eu poder te ligar, para a gente alinhar esse dia da sua consulta? Porque se eu não conseguir alinhar com a senhora ainda essa semana, é provavelmente que eu não consiga te encaixar para um atendimento na agenda do doutor para semana que vem. E não é frescura, tá, gente? É o que é. A agenda dele, de fato, não tá... É cheia mesmo. É cheia. Parece um couve-flor várias vezes. Então, se você não manter o posicionamento, aí a gente liga para estar agendando. Não, a gente não vai estar agendando. Entende? Não vai estar agendando. Então, ela ficou com o controle, você não. Entendo que esteja corrido, por isso mesmo que eu estou entrando em contato, porque eu sei da importância que é para a senhora fazer o seu tratamento, e pensando nisso, como a agenda do doutor é bastante concorrida, essa semana, a gente, de fato, eu teria ali 2 encaixes, alguma dessas opções fica bom para você, sempre dá uma no dia e o outro no dia seguinte. Abriu ligação lá na Odontoface de Ilhéus? Então, ou no dia, ou no máximo no dia seguinte. Se a pessoa botar para mais de 2 dias para frente, não vale a pena você travar a agenda. Entende? É melhor você marcar uma nova ligação para você qualificar melhor o agendamento para você fazer. É melhor você marcar uma ligação com ela? Não, mas semana que vem, segunda-feira. Então, semana que vem, segunda-feira, tá o horário, eu ligo para a senhora para a gente poder alinhar o seu horário. Porque, de fato, eu não consigo travar a agenda do doutor, como eu te falei, é bastante concorrida. Por isso que eu estou te ligando para te dar a oportunidade de a gente fazer o seu encaixe ainda essa semana. Entendeu? Então, é nessa postura, com esse tom de voz, firme, reto, direcionado. Então, não fazer questão é soltar, muitas vezes, quem não está decidido. Porque senão você trava, você fica travada nessa ligação, trava a agenda, e aí? Entende? Então, vai, firme, próximo. Amor ao próximo, vai que vai. Alô, bom dia, dona Alba. É Cíntia aqui da Clínica Sorria Mais. Estou entrando em contato com a senhora, Loriana indicou a senhora. Clínica? Sorria Mais, aqui em Bangu. Terceira Maia? Estou entrando em contato porque a Lorena me indicou a senhora. Ela é paciente daqui da clínica. Quem me indicou? Lorena Borges. Não tem interesse não, muito obrigada. Tudo bem, obrigada.
Mais confiança, Cíntia. Olá, Lorena, tudo bem? Eu estou entrando em contato a pedido, não sei nem se é Lorena, a Tá, pedido Mariana da... foi quem indicou. Olá, exemplo. Olá, Maria. Tudo bem? Eu sou a Cíntia, aqui da Clínica Sorria Mais. Eu estou entrando em contato a pedido da Lorena, ela é nossa paciente, faz atendimento aqui com a gente. Ela chegou a falar com você? Essa pergunta inicial, se entrou em contato, tem que fazer? Não, Tem. na verdade, primeiro você fala que você está entrando em contato a pedido de fulana. E aí você pergunta se ela chegou a comentar com ela, até para você saber. Lembra que o André falou? Você sondar se de repente a paciente mandou uma mensagem, se a paciente foi lá e validou o referido para você. Entendeu? Então, é isso. Então, bota mais confiança na tua voz, porque você ficou esperando, é tipo assim, oi Maria, tudo bem? Então, eu tô entrando em contato porque a Lohane pediu para falar com você. Aí você para, tipo, esperando com que ela te faça alguma pergunta. Então, você já perdeu o controle. Uhum. O controle para ela, esperando que ela te diga alguma coisa. Não, você que tá lá, você tá ligando, gente, bota isso na cabeça de vocês. Vocês estão ligando para dar uma oportunidade da pessoa ter acesso ao que vocês fazem. Você está indo levar uma oportunidade para ela. Se você entrar em contato achando que você vai incomodar a pessoa, ou que você, o que você está fazendo, acho que essa é a principal coisa, estou incomodando, você não vai conseguir fazer a ligação. E você vai perder o SND já na voz. Já perdeu. Então, você está entrando em contato para dar uma oportunidade. O benefício e o privilégio é da pessoa que vai receber a sua ligação. Ah, não quis me atender. Vá com Deus. Entendeu? Mas vocês têm que fazer a ligação posicionada, pô. Oi, Solange, bom dia, tudo bom? Solange? É João, doutor João, tudo bom? João Vilaça. Como é que você tá? Um pouco gripada, mas tudo bem. Tá um pouco gripada? Muito, mas vai ficar melhor se Deus quiser. Vamos marcar quando a sua vinda aqui na clínica pra gente fazer uma avaliação. É no Cabo Santo Agostinho, no centro do Cabo. Oi? É no Cabo? É. Que viagem. Eu vou lhe buscar em casa, rapaz. O problema foi esse. Viu? Mas vai dar certo. Eu entro em contato com você essa próxima semana, até essa semana ainda, pra gente agendar, viu? Esse é teu número ou tem um outro número? Tem um outro número. Esse é o número aqui também da clínica também. Ah, tá. Viu? Obrigado, Solange. Bom dia. Nada, meu querido. Tchau. Cheiro. Outro. Melhor. Essa é uma paciente, Grace, ela tá tentando marcar, mas ela terminou pegando uma gripe, mas eu insisti em marcar porque, pelo menos para fazer uma avaliação, que ela vem se recuperando de um tratamento de um CA, e ela disse que queria fazer uma avaliação, sabe? Sim, só faltou você usar mais esse elemento. Oi, Solange, tudo bem? Aqui é o doutor João Vilaça. Eu lembrei do seu caso essa semana, por isso que eu estou entrando em contato com você. Como eu quero te acompanhar agora nesse período que você está pós-tratamento. A gente ficou de combinar uma avaliação. Como que você está se sentindo agora? Então, você conecta, mas o que é que acontece? Conecta e no final perde a finalidade da venda, aí vai descendo. Então, vou até te buscar na tua casa. Isso aí foi o quê? É porque eu pego como o meu ela carro também... e vou aqui te buscar. Porque o que é que acontece? Eu não quis tocar no assunto, porque é um assunto que não deixa ela bem, sabe? Então eu preferi focar na gripe, que ela estava gripada, ela tinha me procurado ontem, e eu disse, não, se for o caso, eu vou até lhe buscar, mas só para quebrar ali o gelo, como eu conheço um pouco, ela já é uma paciente que eu tenho uma certa intimidade, aí eu disse, não, eu vou lhe buscar em casa, mas tô tentando outros aqui. Fechado. Bom dia, Gleice, tudo bem? Bom dia, Elisiane, tudo bem, e você? Eu entrei em contato com uma cliente, tô bem, desculpa. Eu entrei em contato com uma cliente, nossa, que ela fez um orçamento, né, no mês de março, e ela fez alguns procedimentos e depois, né, ela deu uma sumidinha. Eu entrei em contato com ela, mandei um áudio, vou pôr o áudio para você ouvir, tá? E o que ela me respondeu, tá bom? Uhum. Amigos, tudo bem? Aqui, Elisiane, da Clínica Sorridente. E no termo do sistema que você possui, um orçamento em andamento, né? Nós queremos saber se você pretende dar continuidade ao seu procedimento, será um imenso prazer, né? Estar novamente recebendo aqui na clínica para poder continuar, né, com o seu procedimento. Temos ótimos profissionais, né? E vamos agendar um horário para você. Nós podemos estar conversando, né? Podemos ver novamente os valores, fazer novamente um orçamento. O que você acha? Vamos agendar um horário para você? Eu acredito que eu vou
Oi, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Eu vou retornar somente no mês de junho, porque eu acredito que eu vou fazer um procedimento com vocês, com o Bu, tá? Mas só em junho, para fazer colocação de aparelho, inclusive. Eu queria saber qual é o valor, e qual é o valor também da manutenção. O valor da nossa manutenção é R$ 80, tá? Aí eu tô entrando em contato com ela, né? E se você tiver algum conselho, tá? Eu aceito. Gleice, Opa, eu tenho. pode falar. Primeiro, postura na voz e frequência na voz. Uhum. Arruma a sua postura. Você tá na recepção, não tá? Sim, sim, sim. Tá assim para poder ficar perto para me ouvir, certo? Ok. Né? Tá me ouvindo direito? Tô sim, tô te ouvindo. Você tem um fone de ouvido aí? Tem, só um minutinho. Põe o fone. Pode falar. Só um minuto, Elisiane. Só um minuto. Pode abrir, só um minuto. Pode abrir lá na Helenita. Deixa eu fechar aqui o microfone dela. Eu acabei ligando para o paciente, ele atendeu, que ele tinha dado o início à avaliação aqui, só que ele iria viajar. Aí ele atendeu, aí vocês estavam dialogando com a Elisiane, aí eu conversei com ele, só que como ele estava viajando, ele acabou finalizando o tratamento lá onde ele estava, porém, ele voltou a morar aqui, em Viçosa, e quando tiver alguma necessidade de urgência, ele vai dar preferência para a gente. Dos que eu liguei para 7, se eu não estiver nada, 2 atenderam. Um disse que já marcou, ele não me atendeu mais, mandou mensagem, marcando já para próximo final de semana, já está marcado para fazer o procedimento, dar continuidade, na verdade, que ele fez a avaliação, e o segundo foi esse, porém ele já realizou o procedimento em outra cidade. Sim. Agora, qual é o tipo de urgência que ele tem? O que estava na outra cidade era para fazer um canal. E depois Porém, do canal feito, o que seria a próxima seria coisa? a restauração. E essa restauração, como é que tá? Ele já fez também na cidade onde ele estava, que ele passou um bom período lá. Ou seja, ele tá te enrolando. Gente, a conexão, ela serve para você descobrir o problema. O problema, a dor da pessoa. Ele tá te enrolando. Ah, viu? Quando eu tiver alguma coisa urgente, por acaso ele é dentista, para ele saber quando é que ele vai ter alguma coisa urgente. Por acaso ele sabe se autodiagnosticar e dizer se a boca dele precisa de alguma coisa ou não. Ele estudou odontologia? Fala para mim. Não estudou, ele tá te enrolando. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, elas não conseguem se posicionar, né? Elas têm receio. Então, para não te deixar chateada, já que você ligou, tadinha dela, né? Me ligou, parou o dia dela, bichinha. Então, bichinha, ó, e quando eu tiver um tempo, viu? Aí eu te ligo. Ele tá te enrolando, mulher. Vocês estão esquecendo disso. Vocês estão ligando, vocês estão tão apavoradas para fazer a ligação e com medo do que vão pensar sobre vocês, que vocês estão esquecendo de focar, de fato, no que é importante. Que é a pessoa que atendeu a ligação. O que ela tem de dor que você tem como solução? Só vocês se observarem. Vocês ficam com tanto receio que todo mundo fecha a câmera. Vocês ficam com tanto receio de fazer uma dinâmica que, de repente, ai, olha para dentro de você. O sentimento que você tem é, tomara que ele não atenda. Nossa, tomara que ele não atenda, tu não tem que falar, tu não tem que abrir. Bom dia, dona Jússi, tudo bem? Aqui é a Emily da Clínica Arquais. Que bom. Estou ligando para a senhora, né, para a gente conversar um pouquinho. O doutor já avaliou a sua tomografia. Está tudo certo para a gente fazer a cirurgia amanhã. Aí, o doutor tinha passado para nós 2 opções de horários. Amanhã, às 7h30 ou às 5h da tarde. Às 5 fica melhor para mim. Ah, maravilha, às 5, né? Eu vou deixar agendado aqui. Dona Jus, sim. Exames de sangue, né? Isso, eles vão ficar prontos hoje até às 4h da tarde. A senhora fez aqui no Elisa? Ah, maravilha, perfeito. A senhora fez aqui no Elisa mesmo? A senhora fez aqui na Elisa mesmo, né? Fiz aqui do bairro perto aqui do Colina aqui. Ah, Eu sim. moro mais perto, né? Uhum. No centro, não. Aí, se vocês quiserem o protocolo que vocês escolhem aí, eu mando a foto da senha, pode ser? Sim, pode ser, pode me enviar que eu faço, eu imprimo todos os exames aqui, tá bom? Já mostro para o doutor. Sim, consigo, isso mesmo. Aí só deixa eu confirmar com a senhora vai fazer todos os procedimentos que foi passado ontem, né, na avaliação. Ai, maravilha, parabéns pela sua decisão. Obrigada.
Só o aparelho que eu não vou colocar, né? Entendi. Ele colocou a opção, né? Mas eu falei, não, vou mexer nesses daqui mesmo, não vou pôr o aparelho. Não. Se ela começar a mexer desse jeito aqui que ele falou, tem como mais colocar, né? Ah, entendi. Mas você fala assim que é mais por estética mesmo, então. Ou não assim, não. Ah, Se você já vou fazer, já vai me ajudar milhões. Então tá, dona Júcia, eu vou deixar tudo acertado com o doutor, tá bom? Para ele já montar a sala de cirurgia para a senhora, deixar todo o seu planejamento prontinho, tá bom? Aí só mais uma coisa que eu gostaria de confirmar. O doutor, ele tinha fechado, né, todos os procedimentos no valor de 33.000, né, 510. Sim. Ele te deu um desconto, né, que tudo ficou por 21.957. Aí a senhora ficou de dar uma entrada de 6.000, né, e o restante no boleto, certo? Sim. Só que aí eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque eu não consegui receber tudo, porque eu recebi só 6.000, aí com o meu de pagar esses exames, né? Certo. O tempo foi R$ 300. Certo. Não, sem problemas. Aí eu fiz exame de sangue, deu 200 e pouco, e outras coisas. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que... Não, sem problemas. 6.000. Sem problemas. Amanhã a gente vê como que fica essa entrada. A gente pode estar conversando com o doutor, né? E a gente passa para ele, tá bom? Mas é só mesmo porque aí eu vou te mandar algumas informações que a gente vai precisar para estar emitindo o boleto, tá bom? Sim. Então tá, dona Júcia, parabéns pela sua decisão, tá? Pela transformação do seu sorriso, que eu acredito que vai ficar maravilhoso, tá bom? E a gente aguarda a senhora amanhã, então, às 5 horas. Mas 5 horas eu tenho que chegar uns 10, Isso, pode ser, assim, uns 10 minutinhos antes, para a senhora poder tomar um chazinho aqui com a gente, né? E até mesmo para ir a gente vai conversando aqui, tá bom? Sobre as demais as coisas, tá bom? Isso. Então tá. Obrigada, dona Júcia. Tá bom, muito obrigada. De nada. Tchau. 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 Obrigada, não podia falar. Parabéns pela sua decisão. Eu só encaixaria ali quando ela apertaria um pouquinho mais. Ela não consegue dar a entrada dos 6, entendi. Então, quanto que a senhora está pretendendo dar de entrada agora? Só para eu poder atualizar aqui na relação e passar para o doutor. Para você ter uma prévia de quanto que ela vai dar, entendeu? Se é de 4, se é de 5. Pelo que eu entendi, é 5.000, que como ela fez os exames, né? Então, acredito que 5.000 ela consegue dar de entrada. Mas é bom você confirmar. Então, utiliza isso para os próximos. Tá bom. Tá. Elisiane, quer voltar agora? Que a gente estava falando? Sim. Então, o que é importante? Postura na voz, energia. A pessoa que atende a ligação, gente, do outro lado, ela tem muito mais problemas do que a gente. Então, se eu já chego com a energia baixa, junta com a energia baixa da outra, eu vou sair pior dessa ligação do que eu entrei. E ainda não vou sair com o que eu quero. Então, quando você tem uma energia mais alta, você entra na ligação, você contagia outra pessoa, você traz ela para o seu lado. Ter uma frequência alta não é uma balela, é uma estratégia de venda, porque você influencia o outro com a sua energia, então você traz ele para o seu lado. Se a pessoa está falando muito de problema, quando você tem uma energia mais alta, focada na solução, na resolução, você... Alô, bom dia, seu Gentúlio, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é Célia, da Clivodontologia, eu tenho um recado aqui importante para o senhor. Ah, pois não. Eu verifiquei aqui, juntamente com o Dr. Marco Aurélio, e é exatamente a pedido dele, que o seu prontuário teve uma marcação aqui em dezembro, só que o senhor não conseguiu vir. Então, houve aqui uma disponibilidade no dia 18/5 e também no dia 20/5. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de estar agendando para a gente estar podendo fazer a revisão. Dia 18/5, qual o dia da semana e qual horário que você tem, por favor? No dia 18/5 vai ser uma sexta-feira, e aí eu tenho uma disponibilidade na parte da tarde para o senhor. Qual o horário da tarde? Temos às 4 horas da tarde. Você não tem mais cedo um pouquinho, não? Eu tenho, sim, no dia 20. No dia 20/5, eu vou ter às 9h30 da manhã, que é o primeiro horário. Ah, mas aí vai ser qual dia da semana? Vai ser na quarta-feira. Quarta-feira, então vamos marcar para o dia 20, quarta-feira. Então, tudo certo. Então, tá bem. Vai ser um prazer recebê-lo, tá bom? Eu vou enviar também o agendamento via WhatsApp, tá bom? Não, pois não. Muito obrigado. Então, tenha um bom dia, bom trabalho. Disponha. Prazer. Tchau, tchau. O que você achou, Célia? Eu achei que esse final deveria melhorar.
Ficou muito longe, se agendou para muito longe. É porque não tem. Maravilha. A agenda do doutor é tão concorrida. O senhor ainda, eu vi aqui no seu prontuário, você ficou muito nervosa, você não explorou a ligação. Foi. Então, você ficou nervosa porque ele atendeu. Ai, meu Deus, ele atendeu. Eita, e agora? Calma, Não, acho que respira. é mais por estar pessoas ouvindo, né? Não é nem por ele ter atendido, porque pelo que ele ter atendido. Eu só tô Minha pensando. filha, o que tem de gente te ouvindo que você nem sabe? O mundo espiritual é muito mais vivo do que o mundo material. Tem um monte de coisa que acontece no mundo espiritual agora que você nem sabe. Quem tá te ouvindo, quem tá deixando te ouvir. É isso que eu tô falando para vocês. Vocês estão focando demais no que o outro vai pensar e tá esquecendo da pessoa mais importante, que é quem atendeu a ligação. A gente não tá aqui para ficar, pelo menos eu não fico perdendo tempo. Ai, nossa, como ela ligou. Olha como ela falou. Pelo amor de Deus. Eu tenho mais o que fazer, vocês também. A intenção não é essa. A intenção é, eu tenho uma solução, a pessoa tem um problema. Vai conectar, não vai conectar. Vai dar match, não vai dar match. Vai dar venda, não vai dar venda. Então, atendeu. Maravilha. Seu fulano, eu estava dando uma olhada aqui no seu prontuário, o doutor Marco Aurélio me pediu para entrar em contato pessoalmente com o senhor. Por quê? Porque é importante, o que ele passou aqui, eu estou vendo na descrição, estou inventando o contexto. Então, ele me passou aqui na descrição que o senhor, na época que veio fazer a avaliação, tinha isso, isso, isso e isso. O senhor ainda tem esse problema ou já resolveu? Primeira pergunta, sabe? Esse cara está procurando. Entendi. Olha, a agenda do doutor é muito concorrida e ele entende que é importante passar por uma nova avaliação, porque já tem um tempo que o senhor fez, certo? Certo. Hoje, como que o senhor se sente em relação à sua saúde bucal? Aqui eu vi que o senhor estava, na época, tinha 2 dentes para poder fazer um implante. Mudou, alterou alguma coisa desse último quadro? Mais algum dente teve tá sentindo dor, alguma coisa do tipo, dependendo do que tem no contexto. Então, você tá com o prontuário, usa o prontuário a seu favor, gente, pelo amor de Deus. Para com isso. Então, vamos estar agendando, exclui que vamos estar agendando, pelo amor de Deus. Tira isso do seu vocabulário, você fica tão... Bota tudo lá para baixo. Vamos estar agendando? Então, né, para que esse né, tira esse né, em nome de Jesus, parece um bode miando, né, tira isso. Sabe o que o né significa? É fala de insegurança. Se você treinar na sua mente a ligação que você faz, você não vai te atender. E se ficar surpresa, respira. Fala com o seu fulano, sim. Ai, meu Deus, e agora que eu... Estou com o seu prontuário na minha mão. O doutor, ainda que você fale pausadamente, mas respira, gente. Vamos estar agendando? Não, não vamos estar agendando. Porque vamos estar agendando não tem no vocabulário. Vamos estar agendando? Não. Tira esse vamos estar agendando. Faz uma pergunta primeiro. O senhor entende que faz sentido agendar, então, uma nova avaliação? Para a gente poder atualizar o seu caso aqui no prontuário, para a gente atualizar o seu prontuário, para a gente atualizar o seu histórico? Porque já tem um tempo que o senhor fez a sua avaliação. Então, provavelmente, e com certeza eu posso te garantir que a sua saúde bucal que tinha lá na época já não é a mesma que tem hoje. E quanto mais o tempo passa, quanto mais o senhor protela, mais vai se agravando a situação. Então, para garantir que o tratamento de fato seja efetivo para o seu problema, eu, inclusive, te aconselho a fazer uma avaliação. Agora, tem um porém. A agenda do doutor é muito concorrida. Então, agora, nessa semana, eu não tenho horário, não tenho agenda. Agora, olha que interessante. Dentro desses dias, pensa comigo. Olha o se valorizar, não fazer questão de deixar o controle na sua mão. Trazendo o controle da agenda para sua mão. Você olha a agenda do doutor. Se não tem acesso, pede para ele olhar. Doutor, quem eu poderia remanejar aqui para mais para frente, de repente, que não é um caso tão urgente, mas está ocupando a agenda aqui, para trazer esse caso que parece ser muito mais importante, porque na época tinha um orçamento de X, pelo que eu qualifiquei aqui na ligação, ele ainda está com esse mesmo problema. Tem um intuito de dar aqui um protocolo. Faz sentido para o senhor? Conversa com o doutor também. De repente, remanejar na agenda, um cara que seria, no seu caso desse aí que ele atendeu, mas um cara que seria um bom paciente, que ia fechar um bom tratamento, e aí, de repente, você tem um linguiça na agenda daquela semana. Então, você poderia fazer um remanejamento. Quem faz muito isso é lá na Arquas. Isso é estratégico, gente. Às vezes você agendou, não qualificou direito, agendou uma pessoa. O que é um serviço linguiça? Não vai fazer um protocolo, não vai fazer nada. Seria só, às vezes, um retorno de uma limpeza ou de uma manutenção. Pelo amor de Deus, claro, não vou deixar muito longe. Tá, dá uma olhada antes, vê o que pode fazer. Não vou dizer, bota o cara para um mês que vem. Às vezes a pessoa passa de verdade, às vezes a pessoa passa dos 6 meses, passa um ano para fazer a manutenção, para pegar um protocolo naquela semana, final do mês, pelo amor de Deus. Então, pensa nisso também, galera.
Bianca, tem novidade aí? Tô vendo seu... Meire, meu nome é Bianca, eu sou aqui da Clínica Odonto Face de Ilhéus. Estou entrando em contato com você, eu vi que você deixou uma mensagem para mim através de um vídeo interessado em estar cuidando do seu sorriso através dos dentes fixos. Eu queria conversar com você para entender um pouco mais da sua necessidade. Me conte, você já utiliza algum tipo de prótese? Sim. Meu filho está com lisando, mas já tem muito tempo. Por quê, minha filha? Eu tomei uma queda para não pisar em um gato. Sim. E aí, porque eles são independentes, né? As laterais são fixas, aí tem os dois fixos, mas são independentes. E aí, minha filha, os dentes quebrou. Quebrou a prótese, né? Não, soltou. E pelo menos esses dois eu queria ver com ele, ver quanto era que ficava para me fazer, porque tá impossível ficar sem esse dente assim. Eu imagino que incomode bastante, né? Tanto na sua autoestima quanto na mastigação mesmo. E não posso morder nada, não posso, sabe como é horrível. E aí caiu e eu corri, assim. Colou o dente, rapaz. Tá horrível. Eu imagino. E colou esse dente com o quê, dona Meire? Hein? E colou o dente com o quê? Por que não ligou pra gente antes? Porque eu não moro em Ilhéus, entendeu? Eu moro aqui em Mamuã. Sim, mas é aqui pertinho. Mas aí, minha filha, não tive como ir pra aí logo, entendeu? Sim. Mas assim, tá. Antes, eu colei só queria, foi ontem que eu colei. Pronto. Mas me fale. Eu avisei, né? Porque não cola. Não fica. Mas me fale, a senhora vem aqui na cidade que dia? Não, eu quero marcar para ele dar uma olhada aí, pelo menos, como é seu nome que você falou? Bianca. Bianca, pelo menos para a gente ver se consegue fazer pelo menos esses dois, por enquanto, né? Se precisar de outras coisas, minha filha, agora sua amiga está lenhada. Tomei um golpe agora em novembro, que até hoje eu não consegui ainda me restabelecer, entendeu? É complicado, né, dona Meire? Eu vou ver aí se dá para me fazer, como é que vai ficar, entendeu? Aí eu vi Elisandro falando essa propaganda aí, fazendo assim, até o dia 30. Isso. Então, a gente, até dia 30, a gente tá com essa campanha aqui na clínica, né? A campanha SBD, para dar essa oportunidade para a senhora, não só da gente consertar esses dois dentes, mas já tá trocando essa prótese da senhora. Aí eu preciso que a senhora venha aqui na clínica ainda essa semana, para que a senhora consiga aproveitar essa condição especial. Nessa semana, vixe. E alguém sexta-feira é feriado. Isso, sexta é feriado. Meu Deus do céu. Mas eu consigo um horário para a senhora, que consigo te encaixar na agenda da doutora, na quinta de manhã, para a senhora poder estar vindo. A senhora não tem como? A senhora precisa, é uma emergência. Preciso. Então, se a senhora precisa, se é uma prioridade para a senhora precisa tirar seu tempo. Não, hoje ele não está atendendo aqui na clínica, mas a senhora vai estar sendo atendida pela doutora Lara, que é a nossa dentista avaliadora, que vai estar cuidando da senhora. Entendi. Hoje é 28, 29, 20, 30 depois da manhã, né? Isso. Sexta-feira é feriado. Na quinta a senhora pode? Se a senhora não puder, eu tô com outra paciente aqui querendo agendar no mesmo horário. Aí eu vou dar prioridade a ela. Mas eu preciso saber que horário que você tem aí. Eu tenho quinta-feira, 10h30. Já sai do meu canal, é só para fazer a avaliação e pronto. Isso, a gente vai fazer a avaliação, a doutora vai te passar tudo direitinho, e aí a senhora estando pronta, a gente já inicia no mesmo dia. Certo, mas é isso que eu estou lhe falando, dependendo do valor e tal. Então, é porque a questão do valor, a doutora ela vai te passar na hora da avaliação. Essa questão do valor, ela vai te passar na hora da avaliação. Ela passando o valor para a senhora vai conversar com ela e ela vai te explicar direitinho. Exato, mas é isso que eu estou te falando. Mas só o atendimento dela aí, ela vai cobrar alguma coisa só para fazer essa avaliação na hora ou não? Não, essa avaliação apenas durante essa semana, até quinta-feira, a senhora não vai ter custo nenhum. Essa avaliação vai ser sem custo, vai ser um presente da clínica para a senhora, e aí a senhora não vai pagar por ela, a senhora vai pagar pelo seu procedimento. Por isso que eu estou falando para a senhora já vir já preparada para a gente poder estar fazendo, dando início a senhora fazer essa outra prótese. Entendi.
Então, na quinta, 10h30, pode ser? Você marca aí, quinta-feira, 10h30. Pronto. Porque tá... A senhora me confirma só seu nome completo? Oi? Oi? Falhou a ligação. A ligação falhou um pouquinho. Foi. É porque aqui na mata, aí fica ruim, tá entendendo? Assim, No sítio, aí fica ruim a ligação. Você tá ouvindo? tô ouvindo a senhora sim. Me confirma só seu nome completo. Meire Santos 10. Pronto, eu vou agendar a senhora, então, quinta, 10h30. Vou te passar tudo confirmado pelo WhatsApp. Certo. Tá bom, dona Meire? Tá bom. Até Tá quinta. bom. Venha preparada para a gente trocar essa prótese da senhora e cuidar do seu sorriso. Ótimo dia. Certo. Pra você também. Tchau, tchau. Como que você se avalia? Eu fiquei um pouquinho nervosa e aí acabava sem saber o que falar. Ela já é paciente na clínica, a prótese quebrou. E aí ela começou a falar muito sobre a questão dos problemas, né, que tomou o golpe. Só que como já é paciente da clínica, quando a gente consegue trazer para avaliação, fica mais fácil de converter, porque já fez o tratamento. Eu entendi, só que o que acontece? Se você entra com guarda baixa, você vai ser contaminado. Ah, fica complicado, né? Entendo, dona Meire, entendo. Então, me conte, em relação à sua prótese, o que mais está te incomodando hoje? Ah, menina, é porque eu entendo. Em relação à sua prótese, o que mais está te incomodando hoje? Então, você acaba entrando no problema do paciente, não é para entrar. Então, o que falta? Vocês precisam fortalecer o emocional de vocês. Se tem uma parte que é primordial na hora da venda, e não só vocês, a gente, eu, o André, todo mundo, é o emocional, porque tem gente que suga. E aí você vai perdendo o SND, você não deixa ela falar a dor. Você vai ficando nervosa, você vai engolindo a pessoa, então deixa ela falar. A conexão é para a pessoa revelar, é tempo de fala dela. Então, tinha várias coisas que ela podia revelar para você. Por exemplo, beleza, a prótese, você sabe que ela já fez um tratamento aí, então os dentes quebrou, tomou uma queda, não sei o que lá, e o quanto que isso é importante, o quanto que é importante a gente já agilizar a troca dessa prótese, então, dona Meire. Aí você começa a dar um diagnóstico para ela que não está saindo da boca dela. Entendo, porque isso também afeta a sua autoestima, mas ela não falou de autoestima para você. Você está supondo. Então, o que eu sinto que está faltando? Uma renovação de mentalidade. Eu não sei se vocês entenderam, mas a gente mudou totalmente várias coisas dentro do nosso processo de vendas, é o que a gente está trazendo para vocês. Então, existe um antes e existe um depois. Então, eu percebo que muitas de vocês estão presas no que estava acontecendo em 2025 até janeiro de 2026, fevereiro, março. De abril em diante, a gente começou a remodular tudo. Não sei se vocês perceberam. Porque o tempo exige gente. Cada vez mais, você pode perceber, o mundo, ele está totalmente dinâmico. Ainda mais esse ano, que a gente o que mais tem é distração. Eu não vejo ninguém triste e ninguém preocupado se vai ter dinheiro ou não para comprar o amendoim e a cerveja no dia da Copa, para assistir o jogo de frente. Você tá vendo alguém preocupado? Que a caixinha da Heineken vai estar quase 100 pau e vai ter gente dando quase 100 pau numa caixinha de Heineken? Você está vendo alguém preocupado, minha gente? Daqui a pouco tem eleição. Você acha que tem alguém preocupado que vai ter que pegar um ônibus de ir para não sei para onde, gastar com passagem? Então tem um monte de gente que vai tá como? Atenção, o povo vai estar distraído. Se vocês não entenderem o SND e não começarem a viver o SND, vocês vão começar a ser engolidos pelo povo. Aí ela começa a dominar a sua agenda. Ah, então, mas eu tenho quinta-feira. Desespero. Não, dona Meire, acho que a senhora não está entendendo. É importante para a senhora ajustar essa prótese? Então, se você entra no problema, ela te contagia. Ok, caiu para não esbarrar num gato, os 2 dentes descolou, quebrou, né, na prótese, teve que colar. A senhora sabe que isso não é legal, de fato, né, realmente colar com outro material não vai sustentar. Então, aí eu vejo ainda mais a importância e urgência da senhora estar aqui ainda essa semana. E eu tenho um benefício, inclusive, uma oportunidade que é imperdível, dona Meire. Essa semana a gente está com avaliação off. O que isso significa? Todas as avaliações realizadas aqui na clínica nessa semana, que é a última semana do mês, não tem custo, é totalmente gratuito. A senhora vai ganhar uma avaliação de presente e o que a senhora vai precisar, de fato, é investir na sua nova prótese. Faz sentido? Então, eu tenho um encaixe na agenda da doutora Lara essa semana para a senhora tal dia tal horário. Algum desses horários funciona bem para a senhora? Ah, não funciona. Sexta-feira é feriado. Ela está preocupada com feriado, minha gente. Sexta-feira é feriado, tá bom. Então, qual é o melhor dia para poder ligar para a senhora? Como eu te falei, a agenda aqui realmente é muito concorrida. Então, cuidado, vocês ficam muito afoitas para querer agendar, esquecem da qualificação. O André falou sobre isso aqui, gente.
Entende? Ou toma a decisão de pegar e masterizar isso, ou vocês vão estar tomando tiro no pé direto. Fica nervosa. Já se perguntaram por que eu fico nervosa quando eu atendo um diacho de uma ligação? Sabe o que eu identifiquei? Eu já falei aqui para vocês várias vezes que me dava tela branca. Não era nem preta, era branca. Insegurança. Medo do que vão pensar. Então, você tem que decidir romper isso dentro de você também. Porque senão não vai ter SND, não vai ter 7 passos, não vai ter nada que você vai aplicar. E você vai começar a achar, é porque não está vendendo, é porque o cliente não atende, é porque você não está rompendo com os padrões que você tem que romper para poder aplicar o que precisa. Desculpa se eu estou pegando pesado com vocês, mas é o que vocês precisam. Porque se eu viesse aqui passar pano, vocês não iam dizer, boazinha ela. Boazinha nada. Não estou aqui para ser boazinha não, gente. Quero que vocês tenham o resultado que vocês querem. Isso é que é fundamental. Então, quando você não decidir romper essa insegurança dentro de você, o que é que vai ter? SND. Vai ter o quê? Vai ter nada. Então, rompa. Se mapeie. Pô, fiz uma ligação hoje, caraca, minha mão suou, tive branco, gaguejei, e isso aqui. Vou fazer outra ligação, e mesmo que eu fique com a mão suada, eu vou evitar gaguejar. Eu vou tirar o né, vamos tá agendando, eu vou excluir isso da minha fala. E todas as vezes que eu fizer uma ligação e ficar nervosa, eu vou pegar uma bola, vou pegar uma garrafa e vou ficar aqui, ó, na ligação. Transfere a atenção para outro lugar. Transfere a atenção. Tá nervosa? Pega uma garrafa, faz isso, ó. Ou uma bolinha. E começa a amassar. Pega uma folha de papel, amassa, faz alguma coisa. E aí vocês vão desbloquear o resultado de vocês, tá? Alguém quer tirar uma dúvida, pontuar alguma coisa? Chegou no nosso horário, nem percebi. Estou tão empolgada aqui. De verdade. Tô falando isso com muito coração para vocês. Senão vocês vão ficar travados, gente. Tira insegurança, medo, necessidade de aprovação. Vai excluindo, vai fazendo uma faxina dentro de você, sabe? Para você poder aplicar, ligar com confiança, falar com confiança com as pessoas. Botar o peito para fora, estufar, botar energia, não ficar assim. Então, não. Pelo amor de Deus. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Podemos encerrar? Vocês enviaram a parcial atualizada? Enviaram ou não? Gleice, Fala comigo. eu entrei em contato com uma paciente que veio por um referido, mas ela não podia atender. Eu, então, estou conversando com ela por mensagem. Ela fechou a avaliação amanhã, tá? Falei para ela. Já fez o pagamento. E ela vai fazer um botox. Muito bom. Vou pegar referido com ela aqui também, né? Porque como ela já veio com um referido, vou pegar mais referidos dela para mim entrar em contato também com outros pacientes que possam vir dela, né, no caso. Muito bom, muito bom. É isso aí, já fez até o pagamento. Já fechou. Muito bom. A gente fala para ir por ligação porque é justamente isso. Você liga, Gente, a venda é um ambiente onde ela revela o melhor dos nossos melhores e também revela os nossos pior. Os nossos pior. O nosso pior. É tipo um espelho. Eu tenho um espelho que eu boto aqui na minha frente, ó. Esse é meu espelho. De vez em quando eu tô me olhando aqui. Então a venda é isso. A venda é um espelho. Você não consegue fugir de quem você é na venda. Não consegue fugir. Se você é insegura, a venda vai revelar que você é insegura. Se você tem medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar de você, vai revelar seus medos. Agora, se você é confiante, autoconfiante, vai revelar também. Se você é ousada, tem trepidez, vai revelar também. Se você é muito boa em conectar, vai revelar também. Se você não consegue ir para o embate da venda, vai revelar também. Então, é um lugar de lapidação e crescimento. De verdade, se não quiser crescer, não quiser lapidar, saia da venda. Mas o único lugar para você, de fato, transformar sua vida financeiramente falando é através da venda. Para tudo que você for fazer na sua vida, guarde essa chave no teu coração. Se eu pudesse te dizer uma última coisa, seria essa. Guarde isso no teu coração, para tudo na sua vida. E faça as coisas com capricho, como o nosso mentor trouxe aqui. Faça com todo o capricho do teu coração. Quando atender uma ligação, não seja egoísta ao ponto de ouvir o seu ruído interno e esquecer de quem está na ligação falando com você. Cale as suas vozes internas. E preste atenção na pessoa que está falando com você. Não me atendeu, vou chamar no WhatsApp. E digo mais, que horas eu posso te ligar? Essa é a mensagem que você tem que mandar no WhatsApp. Ah, não tem como você só mandar por mensagem? Posso até mandar por mensagem, mas o que eu tenho para te passar é tão importante, na minha visão, é uma oportunidade para você. Se fizer sentido, que horas eu posso te ligar? Não fuja do diacho da ligação. Não fuja. Não use a mensagem do WhatsApp como refúgio para você fugir da sensação de repente não ser suficiente, não ser boa o suficiente, para fugir da sensação da incapacidade ou do medo da rejeição. Não se esconda
atrás das mensagens do WhatsApp. Esse é o meu recado para vocês hoje, tá bom? Letícia tá ali descendo a lenha na ligação, mas nosso horário já foi. Eu vou falar o seguinte. Tô fazendo mais um aqui. Boa, Só falta o pagamento. muito bom, vai para cima, Lei. Envie a parcial atualizada de vocês no grupo. Por quê? Porque a gente vai fazer o levantamento nessa última semana do ranking, da premiação. Então, o relatório também faz parte. A gente já falou isso aqui. A interação, abrir a câmera. Não adianta só aumentar o faturamento e vir aqui e não abrir câmera. Não entra nem para a lista, só para vocês ficarem sabendo. E não adianta bater meta, abrir câmera e também não mandar os relatórios. Não adianta, tá, galera? A gente olha tudo. A gente passa o grupo, vai até lá em cima no início do mês, olha quem mandou, quem não mandou, dá trabalho. Tem gente que fica ali assim, ó, acirrada, aí a gente vai puxar o histórico, não, pô, mas essa pessoa tá há tanto tempo, nunca fez isso, é a primeira vez, então, crescimento abrupto, rompeu. Então, tudo aqui é, de fato, feito com integridade e com transparência. Então, não é porque só bateu meta, não. Então, envie seu relatório, participe das interações e seja obediente ao seu mentor. Quando o André falar para vocês, faça. Tá? Então, esse é o meu recado. Beijo no coração. Envie as parciais. Tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, galera.